Bom dia, turminha. Tudo bem? Vamos fazer mais uma aula sobre polígonos, a nossa aula 2, tá certo? Então nós vamos continuar aí falando aí algumas características, né, dessas figuras tão especiais aí que são os polígonos, tá bom? Então aqui nós temos essa figura ABCDE. Quais são os elementos desse polígono, né? Então vamos lá. Primeiro, eu poderia falar para vocês aqui, ó, a respeito dos lados, né? Tá? Nós temos os lados dessa figura aí, ó. Ok? Então nós temos esse lado aqui, que é o lado AB. Nós representamos assim, ó. AB. Nós temos esse outro lado aqui, ó. Lado BC. Põe o tracinho, tá, gente? Porque isso daqui é um segmento de reta, né? Então põe o tracinho em cima das letras, tá certo? Lado CD. Deixa eu colocar aqui embaixo aqui, ó. Lado CD. Ok? Lado DE. E não se esqueçam de fechar o polígono, tá, gente? Ó, isso daqui também é um lado, tá? Então, lado EA. Ou, se quiserem colocar AE, também não tem problema. Tá certo? Então, esses aí são os lados do polígono, né? Ok? Outro elemento são os vértices. O que seriam os vértices, pessoal? O vértice seria essa pontinha aqui, ó. Tá? Essas 5 pontinhas aqui, ó, que nós temos nessa figura. Como é que a gente representa o vértice, ó? Com letras maiúsculas, ó. Tá aqui, vértice A, vértice B, vértice C, vértice D e vértice E. Tá certo? Diagonal. Como é que nós vamos traçar aí, ó? Diagonal. Pessoal, você liga os vértices aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, ó, vou traçar essa diagonal aqui. Eu vou traçar essa diagonal aqui. Tá? Agora aqui no vértice B, ó, essa diagonal aqui. Essa daqui. Aí. Tá? Essas aqui são as diagonais, né, deste polígono aí. Tá certo? Esse polígono ele tem 5 lados, tá, gente? Então ficou aí as diagonais, fez um desenho aí parecido aí com de uma estrela, tá? Como é que eu posso representar essas diagonais, ó? Eu tenho diagonal AC. Não precisa trocar as letras, tá, gente? Não precisa escrever CA, tá? Então, AC, AD, BE, essa daqui, BD, CE, tá aí. Tem mais alguma, não? Só essas, né, gente? Então nós temos aí 5 diagonais aí que foram traçadas, tá certo? Diagonal também é um elemento aí do polígono, tá certo? Vamos continuar. Pessoal, ângulo interno, né? Quais são os ângulos internos aí deste polígono, né? Ângulo interno, como o próprio nome diz, né, gente? Ângulo de dentro. Então, ó, eu tenho aqui, ó, ângulo A.
Eu tenho aqui, ó, ângulo E. A gente representa ângulos, tá, gente? Colocando esse acento circunflexo aí em cima, tá? Que na realidade é a simbologia para representar o ângulo, tá? Ângulo D, ângulo C e aqui nós temos o ângulo B. Então, dessa maneira que nós representamos ângulos internos, tá? Ângulos externos. Ângulos externos, eu vou traçar aqui uma linha, por exemplo, aqui, tá, gente? Eu vou pegar esse lado EA e eu vou traçar uma linha aqui prolongando esse lado aqui, ó. Tá? Esse ângulo aqui de fora, gente, que vai ser o ângulo externo. Então aqui eu tenho o ângulo externo A. Tá? E aí nós fazemos com os outros lados aí a mesma coisa, ó. Vai prolongando os lados assim, ó. Prolonga esse lado aqui também. E por último, esse lado D. A gente prolonga. Tá certo? Então, ó. Aqui, ó. Nós temos o ângulo externo B. Aqui nós temos o ângulo externo C. Aqui nós temos o ângulo externo D. E aqui o ângulo externo E. Tá? Perceba uma coisa interessante, tá, gente? Se eu somar o ângulo externo com o ângulo interno, quem me diz aí, ó, quanto que vai valer esses dois ângulos juntos aqui, ó? Tá? O ângulo A externo com o ângulo A interno aqui, ó. Tá? Alguém me responde? Que ângulo que é esse? Olha lá, ó. Eles estão formando essa reta aqui, né, gente? A soma desses ângulos aqui, então, vai dar um ângulo raso, 180 graus. Muito bem, quem respondeu certo aí, ó, é isso aí, 180 graus, tá? Toda vez que eu somo um ângulo interno com um ângulo externo, a soma deles vai dar 180 graus, tá certo? Muito bem. Pessoal, aqui nós temos alguns polígonos diferentes aí, né? Se vocês prestarem atenção, esses polígonos eles diferem um do outro com relação à quantidade de lados que eles têm, né? Então, por exemplo, pessoal, esse triângulo aqui, aliás, né, essa figura aqui, que nós chamamos de triângulo, nós chamamos ele de triângulo porque ele tem 3 ângulos, né? Por isso que nós falamos triângulo, tá? Ok? Ele não tem 3 ângulos aqui de dentro, ó. Ok? Ó. Então, por isso que nós chamamos triângulo. Essa daqui é uma figura que tem 4 lados, tá? Às vezes nós falamos assim, ó, como é que chama a figura que tem 4 lados? O pessoal responde, quadrado. Mas não, né, gente? Ó, nós temos várias figuras com 4 lados, né? Tem retângulo, tem losango, tem um monte de figuras, né? Para a gente generalizar, nós chamamos todas as figuras de 4 lados de quadrilátero. Quadrilátero. Tá certo? Essa figurinha aqui, ó, parecendo aquela bandeirinha de festa junina, né? Nós chamamos ela de pentágono.
Isso aqui é um pentágono. 6 lados. Hexágono. E esse daqui? 7 lados, pessoal, ó, parecendo uma seta, né? Ó. Heptágono. 8 lados, né? Ó. 8 lados faz lembrar aquele ringue lá, né, de UFC, né, ó. Como é que a gente chama aquilo lá, né, ó? Octógono, né, ó. Ok? Essa figura completamente esquisita aqui, né, ó. Olha lá. Se a gente for contar os lados, né, ó, já está contando aqui pra gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lados. Como é que nós chamamos? Eniágono. Formato de estrela. Cada pontinha tem 2 lados, né, gente? Então isso daqui tem 10 lados, né? É um decágono. E essa figura, nem dá para ver os lados direito, né? Mas ela tem 12 lados. Essa daqui é um dodecágono. Tá certo? Então, nomenclatura, gente, é você falar o nome das figuras, tá certo? Ok? Tá aí. Agora, vocês viram lá que as figuras lá são todas meio irregulares, umas figuras meio diferentes, tal, né? Figuras que têm todos os lados iguais, todos os ângulos internos iguais, todos os ângulos externos iguais, são chamadas de polígonos regulares, né? Olha o pentágono regular aqui, gente, né? Ó. Ele tem todos os ângulos internos dele, ó, são todos iguais. E os ângulos de fora também, ó, são todos iguais também, tá? Medida dos lados, todas iguais. Então, por isso que nós chamamos de polígonos regulares, tá certo? Coloquei 4 aqui para vocês, mas tem o heptágono, tem o octógono, tem todas as figuras regulares aí, tá bom? E aí, gente, nós vamos falar aí, continuando a nossa matéria, a respeito dos principais polígonos, né? Tá? Aqueles que a gente mais trabalha, né? Aqueles que a gente mais conhece, né? Primeiro, eu vou falar a respeito do paralelogramo. O que vem a ser um paralelogramo? Paralelogramo é uma figura que tem os lados opostos paralelos. Então, ou seja, ó, o lado AB é oposto ao lado DC. Eles são paralelos. Como é que a gente representa paralelo, gente? Ó, assim, ó, duas barrinhas assim, certo? Então, o lado AB é paralelo ao lado CD. Quais seriam os outros dois lados opostos aí? O AD e o BC. Tá? Então, ó, o lado AD também é paralelo ao lado BC. Tá certo? Então, essa daí que é a ideia aí do paralelogramo, né? Ok? Ele tem os lados opostos paralelos. Ângulos, pessoal, ó. Se eu pegar esse ângulo aqui, ó, estão vendo que eles têm a mesma medida, né? Ó. Por quê? Porque os ângulos opostos de um paralelogramo ó, são congruentes, tá? Ou seja, né, eles têm a mesma medida. A gente coloca esse símbolo aqui, ó, um símbolo novo aí para vocês, esses 3 tracinhos, tá? Ó, indicam congruência, tá certo? São congruentes, ou seja, têm a mesma medida.
Aqui também, ó. Deixa eu colocar com uma outra cor aqui, ó. Esse aqui. Olha lá. O ângulo B e o ângulo D também são congruentes. Também tem a mesma medida. Tá certo? Então, um paralelogramo ele tem lados opostos paralelos e tem ângulos opostos paralelos. Desculpe. E tem ângulos opostos com a mesma medida, ok? Segunda figura especial aí, gente. Losango. O que fala? Qual que é a definição de losango? Losango é um quadrilátero que tem os 4 lados iguais. Aí você vai falar assim para mim: nossa, professor, mas isso não é o quadrado? Não, gente, esse aí é o losango, tá? Depois vocês vão ver, nós vamos falar do quadrado ainda, vocês vão ver aí a característica dele, tá? Então, losango é a figura, é o polígono quadrilátero que tem 4 lados iguais, tá certo? Então, a medida do lado AB é igual à medida do lado BC, que é igual à medida do lado CD, que é igual à medida do lado DA. Ok? E ângulos? Dá para falar dos ângulos? Dá para falar dos ângulos também, então, olha lá. Olha aqui em cima, olha esse aqui. Ângulo A congruente ao ângulo C. A medida do ângulo A é congruente à medida do ângulo C. E aqui, ó, tá? Também, medida do ângulo B congruente à medida do ângulo D, né? Ó, tem a mesma medida também. Então nós podemos falar aí, né, uma outra característica do losango, né, ó, que ele tem lados opostos com a mesma medida. Os ângulos opostos com a mesma medida, ok? Mais uma figurinha, mais um quadrilátero aí para vocês, tá? Ó. Esse daqui é o trapézio, tá, gente? Qual que é a característica do trapézio? O trapézio, gente, se vocês perceberem, ele tem um par de lados paralelos. Só um par de lados só, tá, gente? Se vocês olharem esses dois aqui, ó, eles não são paralelos, né? Então, ó, eu poderia falar aqui nesse trapézio que o lado AB é paralelo ao lado CD. Esses lados, tá, gente? Quando a gente está falando de trapézio, eles recebem um nome especial, tá? Ó, que são as bases, tá? Ó. Então aqui nós temos as duas bases do trapézio. Aqui a base menor, tá? E aqui a base maior. Tá certo? Então, no caso do trapézio, ele tem essa característica aí, né? Tá? Tem duas bases, uma base maior e uma base menor. Tá ok? E aí nós vamos falar de alguns trapézios especiais, tá? Ó. Por exemplo, gente, ó, esse daqui, trapézio retângulo. Por que ele chama trapézio retângulo, tal? Por causa disso daqui, ó. Você tem aqui dois ângulos internos dele que formam ângulos de 90 graus, tá? Então, ó, a característica dele, ó, é essa. Possui dois ângulos retos. Aí, ok? Esse daqui, pessoal, trapézio isósceles. Quando nós falamos isósceles, não, é porque
tem lados iguais, tá? Ó. Então, ó, a gente põe esses tracinhos aqui para indicar lados iguais, tá certo? Então esse daqui é um trapézio isósceles. Por quê? Porque ele tem esses dois lados iguais aqui, ó. Tá ok? Então, nós falamos assim, ó. Os lados opostos e não paralelos têm a mesma medida. Tá certo? Por que eu tenho que falar isso, né, gente? Porque se eu falo lados opostos, né, eu posso falar desse e desse aqui também, não. Mas esse daqui tá na cara que não tem a mesma medida, não, tá? Então os lados opostos que não são paralelos têm a mesma medida, tá ok? E aqui nós temos por último aí o trapézio escaleno. O que vem a ser o trapézio escaleno, tá, gente? Ele é um trapézio aí que ele tem medidas diferentes. Aqui tem uma medida, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Então a gente coloca esses tracinhos, né, diferentes para indicar que as medidas são diferentes, tá? Ok? Então, ó, qual é a característica dele? Todos os lados possuem medidas diferentes. Tá certo? Todos os lados possuem medidas diferentes. Esse daqui é o trapézio escaleno. Tá certo? Continuando, pessoal, ó, vamos ver aí mais figuras aí, ó. Tá? Essa figura vocês conhecem muito bem, né, gente? É o retângulo, né? Qual é a característica aí do retângulo, né? Primeiro, pessoal, ó, o retângulo, ele tem todos os ângulos iguais. Tá, ó. Aqui, ó. Todos os ângulos retos, né? Ângulos de 90 graus, tá certo? E uma outra característica dele, ó, é que ele tem lados opostos da mesma medida. Então nós falamos o seguinte, ó, que o retângulo ele é um paralelogramo, tá certo? Porque os lados opostos são paralelos. Então ele é um paralelogramo, só que tem os ângulos internos de 90 graus, tá? E os lados opostos aí da mesma medida. Ok? Poderia também escrever aqui para vocês, né, gente? Ó, medida de AB congruente à medida CD, medida de AD congruente à medida BC. Ok? Todos os ângulos com a mesma medida aí. Quadrado, pessoal. O quadrado, ele é um quadrilátero que possui, né, que tem todos os lados iguais. Ele tem todos os ângulos iguais. Ele tem os lados opostos paralelos. Ele tem os lados opostos iguais. Ele tem ângulos opostos com a mesma medida. Enfim, gente, o quadrado ele é uma figura aí bem especial, né? Ele se encaixa em várias definições. O quadrado ele é um retângulo, ele é um paralelogramo, porque os lados opostos são paralelos. Olha lá. Qual que é a definição de paralelogramo? Né? A figura que tem os lados opostos paralelos. O quadrado tem.
qual é a definição do retângulo, né? Ele é um paralelogramo que tem os ângulos retos. O quadrado também tem. Então ele se encaixa na definição do paralelogramo, ele se encaixa na definição do retângulo, ele se encaixa na definição do losango, que os lados são iguais, tá? E o que diferencia ele de um e de outro, né? Enfim, tá, vamos dizer que ele tem uma definição um pouco mais completa, tá? Ele tem todos os ângulos de 90 graus, todos os lados iguais, tá? Os lados opostos paralelos, tá certo? Então a gente poderia dizer aí, né, ó, ângulo A é congruente ao ângulo B, que é congruente ao ângulo C, que é congruente ao ângulo D, né? Ó. Todos eles são 90 graus. E os lados são iguais, né? Lado AB é igual ao lado BC, lado CD e assim por diante, tá bom? Não vou ficar escrevendo, porque basicamente o que eu já falei antes aí, tá ok? E a última figura, tá, gente? Para a gente finalizar nossa aula. Vou falar com vocês a respeito do triângulo. O que vem a ser o triângulo? O triângulo ele é uma figura, né, que vocês conhecem muito bem, que tem 3 ângulos e tem 3 lados, né? Até o nome dele já fala, né, o que ele é. Uma figura que tem 3 ângulos, né? Que são esses ângulos aqui, ó, os ângulos aqui, ó, tá bom? Consequentemente, tá, gente, ele vai ter aí 3 lados aí também. Vamos saber diferenciar o triângulo, tá, gente? O triângulo, assim como o trapézio, ele tem algumas definições diferentes aí, tá bom? Então, ó, por exemplo, primeiro eu vou classificar eles quanto aos lados, tá? Ó. Então, ó, triângulo é uma figura. Eu poderia chamar essa figura aqui o triângulo equilátero, porque ele tem os 3 lados iguais, tá certo? Então, qual que é a característica do triângulo equilátero? Né? 3 lados com a mesma medida. Triângulo isósceles, né? Acho que vocês já perceberam aí, ó, a característica dele. Ó. Ele tem 2 lados que têm a mesma medida, tá certo? 2 lados com a mesma medida. Triângulo escaleno. Eu acho que também vocês já perceberam, né? O que acontece no triângulo escaleno? 3 lados com medida diferente, tal. Então, ó, a característica dele é que as medidas de seus lados são diferentes. Tá certo? E para a gente finalizar, eu vou fazer a classificação quanto aos ângulos, tá, gente? O que a gente percebe aqui? Todos esses ângulos aqui, ó, são menores do que 90 graus. Quando nós temos um triângulo que todos os ângulos são menores do que 90 graus, nós chamamos esse triângulo de triângulo acutângulo. Ok? Então, ó, característica é essa daí. Todos os ângulos com medida
menor do que 90 graus. Tá? Todos eles. Tá certo? Esse triângulo aqui, ó, ele tem dois ângulos agudos, só que tem um ângulo obtuso, ó. Tem um ângulo aqui que tem mais do que 90 graus, tá? Então, ó, esse triângulo aqui, nós chamamos ele de triângulo obtusângulo. Tá certo? Então, ou seja, ó, você percebe que um ângulo deles aqui, ó, é maior do que 90 graus, tá? Essa aqui é a característica, ó. Tem um ângulo obtuso. Por isso que deu esse nome bonito aí para ele, né? Triângulo obtusângulo, né? E por último, pessoal, nós temos esse triângulo aqui, ó, que ele tem um ângulo reto, né? E nós chamamos ele de triângulo retângulo. Tá? Característica, tem um ângulo reto. Só isso. Tá ok? Tá aí, gente. Tá aí as definições, as classificações dos triângulos. Espero que a aula tenha sido produtiva aí, gente, e que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Até a nossa próxima aula, turminha. Bora fazer exercício, treinar um pouquinho. Um abração a todos aí. Até mais, gente.